Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Bem-vindo, muito bem-vindo para mais um Encontro com uma Palavra. Nós estamos estudando toda a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Agora nós estamos estudando o primeiro livro de Samuel, onde conhecemos um grande homem de Deus que deu nome a esse livro. Samuel foi um grande profeta e também um líder político do povo de Deus. O segundo personagem enfatizado nesse livro é um homem que se tornou um impressionante alerta para nós, Saul. Saul é uma figura controversa nas Escrituras. Existem também muitas discussões teológicas entre o povo de Deus, e uma delas é a seguinte: se você nasceu de novo e tem a vida espiritual descrita na Bíblia, você pode perdê-la? Será que é possível que uma pessoa hoje seja salva e amanhã perca a salvação? Se o filho pródigo tivesse morrido lá no meio dos porcos, ele estaria perdido? Saul parecia ser uma pessoa que teve uma experiência espiritual genuína. No nosso primeiro contato com ele, vemos que ele não era nada espiritual. Mas aí ele teve uma grande experiência, e a seguinte pergunta foi feita em 1 Samuel. Está também Saul entre os profetas? Por causa da experiência que teve, ele foi considerado como sendo do grupo dos profetas e estava profetizando. Mas à medida que estudamos a sua vida, torna-se óbvio que Saul perdeu a sua espiritualidade. O capítulo 9 de 1 Samuel inicia a narrativa sobre esse homem Saul. Havia um homem cujo nome era Quis e que tinha um filho chamado Saul. Lemos que Saul se sobressaía dos ombros para cima em todo o país. Ele era um homem muito alto e ele era também o mais bonito em todo Israel. Naquele tempo, ser alto era uma grande vantagem, era muito valorizado. Eu tenho um amigo que tem 2 filhos e quando um deles tinha 15 anos e estava em fase de crescimento, chamou esse meu amigo pastor para conversar e disse: meu pai, eu estou crescendo muito, estou muito alto, tem alguma coisa errada comigo, os meus amigos estão rindo de mim por causa da minha altura e do tamanho dos meus pés. Aí o meu amigo pastor disse que teve que tentar de tudo para convencer o garoto que ser alto era uma vantagem. Ele pegou uma porção de revistas e jornais e mostrou que todos os modelos eram altos, eram bonitos e eram magros, não eram gordos como seu pai. É interessante isso, mas nos tempos do Velho Testamento, todo mundo achava isso. Era importante ser alto, ser bonito. O fato de Saul ser o mais alto e o mais bonito, era algo muito importante. No nosso primeiro contato com Saul, ele não parece ser muito espiritual, não. Os jumentos do seu pai tinham se perdido e o jovem Saul e seu amigo saíram para procurá-los. Mas eles não conseguiram encontrá-los e, quando já estavam prestes a desistir, o amigo de Saul disse: existe nessa região um profeta que pode responder a qualquer pergunta. Por que não perguntamos para ele onde os jumentos estão? Então eles foram até Samuel para que ele desse o paradeiro dos jumentos. As Escrituras relatam que um dia antes Deus já tinha falado para Samuel: amanhã, a estas horas, um jovem da tribo de Benjamim virá até você. Eu quero que você o unja como o rei de Israel. Samuel, portanto, já sabia que Saul estava para chegar. Quando Saul chegou no lugar onde o profeta estava e já estava pronto para perguntar onde estavam os jumentos, levou um grande susto. Samuel já sabia quem era Saul e estava esperando por ele. Ele convidou Saul para um banquete, ofereceu a ele um pedaço especial de carne e disse: eu preparei essa ceia para você. Já estava te esperando. A propósito, não se preocupe com os jumentos. Toda a riqueza de Israel será sua agora. A resposta de Saul foi uma frase que nós já conhecemos: desculpe-me, mas eu sou da tribo de Benjamim, a menor de Israel. Minha família é a de menor prestígio em toda a tribo. Eu acho que você pegou o homem errado. Isso não lhe parece familiar? Muitos líderes, quando foram chamados, se sentiram assim. Ei, você pegou o homem errado. Eu não sou ninguém. Sou um zero à esquerda. Sou o mais fraco de todos. Foi isso que Gideão disse. Foi isso que muitos deles disseram, inclusive Moisés. Mas essa atitude tem um lado positivo. Você se lembra da guerra civil que houve, relatada no final do livro de Juízes?
Pois é, a tribo de Benjamim lutou contra todas as outras tribos e quase acabou com todas elas. Então Deus interviu a favor dessas outras tribos. Aí então as 11 tribos quase exterminaram a tribo de Benjamim. Sobraram apenas 600 benjamitas quando Deus interviu pela segunda vez. Deus disse: eu não quero que nenhuma das minhas tribos pereça na face da terra. Então os 600 benjamitas foram levados para um lugar no deserto. As outras tribos levaram mulheres para eles e disseram: aqui estão, procriem, porque Deus diz que não quer que nenhuma das suas tribos seja exterminada na face da terra. Essa era a história de Saul. Por isso ele disse: eu venho da menor tribo e sou o mais fraco de todos. Mas Samuel o ungiu como o primeiro rei de Israel, porque Deus o mandou fazer isso. Acho lindo o final dessa história. Então, naquele dia, Saul partiu o pão com Samuel. Eu tenho certeza que Saul jamais se esqueceu daquele dia. Tem um amigo pastor que contou uma experiência interessante para mim. Ele disse assim: alguns anos, quando eu era presidente da associação ministerial, pediram-me para recepcionar uma pessoa muito importante no aeroporto. Era um servo de Deus. Seu nome era Dr. Abraham Vereid. Nunca tinha ouvido falar dele antes. Foi ele quem criou o café da manhã e oração com o presidente da República em Washington, na capital dos Estados Unidos. Ele tinha um ministério fantástico, era um homem muito espiritual. Alguns dos homens que o acompanhavam ficaram comigo e eu tinha que levá-los para o jantar. Eu não tinha condições de pagar um jantar para toda aquela gente e eu não sabia o que fazer. Estava quase tendo um ataque do coração naquele restaurante. Aí, meu amigo disse, eu olhei o menu e pensei comigo, com uma oração: ah, se todo mundo pedisse esse prato de linguado barato, aí ficaria mais fácil. Dr. Vereid vira-se para o garçom e diz: eu vou querer esse prato de linguado aqui. Olha, na verdade nós vamos todos comer linguado, porque nós estamos com pressa. Eu pensei comigo: esse homem está em contato direto com Deus. Quando eu o encontrei no aeroporto, ele segurou minha mão e disse: você é jovem, já conhece a Deus? Ele tinha um cabelão branco, parecia um profeta. Não dava para dizer se ele estava falando com Deus ou com você. No meio da conversa, de repente, você percebia que ele não estava mais falando com você, mas com o Senhor. Aí você abaixava a cabeça e percebia que ele estava falando outra vez com você. Sabe, ele era muito espiritual. E esse meu amigo pastor diz: depois daquele jantar eu o levei para a igreja onde ele iria pregar naquela noite. Nunca vou esquecer isso. Antes de entrar no templo, ele me levou para o canto e perguntou o que eu iria fazer no dia seguinte. Eu disse que iria dar uma aula bíblica. E ele falou: vamos entregar isso para Deus. Passou o braço no meu ombro e orou por mim. Nunca me esquecerei dessa experiência, o meu amigo fala. No dia seguinte, durante a minha aula bíblica, eu achei que seria arrebatado ou alguma coisa, porque tamanha era a unção naquele dia, tamanha era a unção naquela aula. Quando eu parti o pão com o Dr. Abraham Vereid, a minha vida mudou. Minha experiência com ele me deu uma ideia do que significou para Saul encontrar-se com Samuel e partir o pão com ele, disse esse meu amigo. E ele tinha razão. Saul foi ungido rei, mas não foi um bom rei. Sua vida, portanto, tornou-se um alerta. Ele poderia ter sido um grande homem espiritual. Mais tarde na história, Samuel disse algo impressionante para Saul. Quando Samuel tirou o reinado de Saul, na verdade, quando Samuel demitiu Saul, ele disse: Deus tinha planejado fazer de você e de seus descendentes reis de Israel para sempre, mas agora o reino será tirado de você. Parece que isso significou que Saul e seus descendentes jamais seriam reis. Mas Saul escolheu desobedecer a Deus e por isso Deus teve que tirá-lo. Saul parecia ter sido profundamente afetado por suas experiências espirituais. Samuel disse: você vai subir esse monte. Quando chegar onde está a guarnição dos filisteus, vai acontecer tal e tal coisa com você. Então você encontrará 3 homens que estarão descendo o monte. Eles estarão segurando tal coisa e farão isso, e você fará aquilo outro, viu? Samuel previu todos esses sinais que foram cumpridos ao pé da letra. O sinal mais importante que Samuel previu foi: Deus dará a você um novo coração. Seu espírito virá sobre você de maneira poderosa e você será transformado. Todas essas coisas aconteceram com Saul e pareceu que ele tinha sido muito afetado por todas elas. Porém, Saul desobedeceu a Deus 2 vezes. Não uma vez, mas 2. Ele entrou numa batalha contra os filisteus e o seu exército estava desertando. Saul sabia que Samuel chegaria em 7 dias.
Quando chegou o último dia e Samuel não chegou, Saul pegou nos objetos de sacrifício, ocupou o lugar de Samuel e fez as vezes de sacerdote. Quando Samuel chegou, ficou muito chateado com Saul. Tudo isso está registrado no capítulo 13 do primeiro livro de Samuel. Foi aí que pela primeira vez nós ouvimos falar de Davi. Samuel disse a Saul: "Seu estúpido, você desobedeceu a Deus. Deus tirará o reino de você e dará um homem que tem o coração segundo o coração de Deus e que faria a vontade dele. Ele já achou esse homem, que é melhor do que você." Essa é a primeira vez que ouvimos falar de Davi. Davi era esse homem, segundo o coração de Deus, que faria a vontade dele. Parecia que Deus tinha dado a Saul uma segunda chance, e aí Saul desobedeceu a Deus pela segunda vez. Ele recebeu ordens de combater os amalequitas e exterminá-los totalmente. Ele teria que destruir tudo, todo o povo e todo o despojo. Ficou bem claro, bois, ovelhas, camelos, jumentos, tudo. Mas quando o exército de Saul conquistou os amalequitas, ele e seus homens ficaram com o melhor de tudo para eles. Então Deus apareceu a Samuel e disse: "Eu me arrependo de ter feito de Saul rei. Ele me desobedeceu outra vez. Você tem que tirá-lo." Quando Samuel ouviu isso, chorou a noite toda diante do Senhor. Então, logo cedo, foi encontrar-se com Saul. Parece haver um certo humor na Bíblia. Por exemplo, quando Samuel encontrou Saul, Saul disse: "Fiz o que Deus me mandou fazer." Então Samuel disse: "Então que balido de ovelhas é esse que eu estou ouvindo e que mugido de bois é esse, hein? O que significa isso?" Saul respondeu: "Nós planejávamos sacrificá-los a Deus." Seguiu-se então um dos trechos mais incríveis da Bíblia. Samuel disse a Saul: "Tem Deus mais prazer em ofertas queimadas e em sacrifícios do que em que o obedeçam? Obediência é melhor do que sacrifícios. Ele está muito mais interessado em que você o escute do que na sua oferta de carneiros. A rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a teimosia é tão ruim como a idolatria." Nesse ponto Saul confessou: "Pequei." E disse mais: "Mas Samuel, Deus vai me perdoar. Por favor, venha adorar comigo e mostrar ao povo que está tudo bem entre nós." Samuel disse: "Não adianta. Você rejeitou as ordens de Deus e Deus rejeitou você." Quando Samuel virou-se para sair, Saul agarrou seu manto, que chegou a se rasgar. Então Samuel disse: "Da mesma maneira Deus vai rasgar de você o reino e vai dá-lo a outro que fará toda a vontade de Deus." Depois disso iniciou-se a decadência de Saul. A vida de Saul é um alerta para nós. Sabe, no primeiro livro de Samuel aprendemos uma palavra, ikabod, que significa foi-se a glória. Parece que nos tempos do Velho Testamento o Espírito do Senhor vinha sobre as pessoas como veio sobre Sansão, mas muitos deles desobedeceram e perderam a glória de Deus. Nós vamos continuar no próximo programa, portanto esteja conosco. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.